Boa noite, paz com todos, amada igreja. Que alegria estarmos aqui de novo, né? E estou muito feliz com a visita da avó da Hilda aqui conosco, juntamente com a Sandra, a Elza, o Kleber, juntamente com a amada igreja aqui, os pastores. Obrigada, Jesus, por esse presente, que a gente está muito feliz de ver a avó da Hilda aqui conosco. Uma serva do Senhor, temente, obediente ao Senhor. Obrigada, Jesus. Tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus de quanto Ele tem nos guardado, nos protegido, nos cuidado nos detalhes dos detalhes, amada igreja, né? Quando a gente para ver as bênçãos, a gente fica, meu Deus, muito obrigada. A gente só quer agradecer, não é verdade? E hoje o Senhor falou novamente comigo em Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se em ti com júbilo. Que alegria saber que o nosso Deus está presente conosco. Cada minuto das nossas vidas, cada segundo, Ele cuida de nós nos detalhes. Amém? Quero glorificar e exaltar ao Senhor juntamente com a amada igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um dia o povo a seguir a Jesus lhe ouvir. Da cidade um cortejo vem, um povo também chorando triste assim. Caminhando para o cemitério, hoje é um sério, o moço é o fim. Mas Jesus parou o velório, então foi notório o que houve ali. Acalmou a mãe do menino, levantou seu filho e entregou a si. Lázaro morreu há 4 dias e Jesus ainda não foi pra glória de Deus. Ele chegou em frente da sepultura e na porta da tumba exclamou a vida. E quem ouviu ele chamar o morto se espantou, pois Lázaro retornou à vida. Quando Jesus chega, deixa a marca no lugar. Ateu que é ateu tem que a ele confessar. Alguns inteligentes até tentam explicar, mas quando Jesus chega não tem como não notar. Ele chegou no recinto com autoridade, chegou no ambiente pra fazer milagre, chegou com majestade revelando seu poder. Adore a ele agora e veja ele aqui fazer. É mudo falando, cego enxergando, morto ressuscitando, aleijado andando. Tem batismo com fogo e Espírito Santo. Tem crente que chora e se renova adorando. Tem cura pra alma, vida restaurada, mudança repentina, transformação de vida. Tem adoração, tem glorificação, pois quando Jesus chega muda a situação. Quando Jesus chega, deixa a marca no lugar. Ateu que é ateu tem que a ele confessar. Alguns inteligentes até tentam explicar, mas quando Jesus chega não tem como não notar. Ele chegou no recinto com autoridade, chegou no ambiente pra fazer milagre, chegou com majestade revelando seu poder. Adore a ele agora e veja ele aqui fazer. É mudo falando, cego enxergando, morto ressuscitando, aleijado andando. Tem batismo
se chegou aqui, parou pra te ouvir e atender você. Seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso amado Deus. É tremendo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Obrigada, Deus. Toma o teu lugar, Deus. Oh, aleluia. Faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber. Faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber. Faz tua glória aqui descer, Senhor. Nossas vidas te oferecemos, sacrifício em teu altar. Temos fome e sede de ti. Vem, Senhor, nos saciar, pois se unidos te buscarmos, prometeste ali estar. Estamos tão carentes e sedentos, ouça-nos clamar. Faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber. Faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber. Faz tua glória aqui descer. Não visando o que podes dar, mas sim pelo que tu és. Ansiosos buscamos por ti, só pra te adorar, pois na tua presença a alegria é sem par. E nas tuas santas mãos há eterno prazer e paz. Vem, ó Santo Espírito,
seja o nome do Senhor. Só quero agradecer e glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele vai fazer. Sinta abraçado pelo poder do Senhor, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. Ele é contigo. Há momentos que a gente parece que não temos força. É esse momento que a gente reconhece o quanto a gente precisa mais e mais e mais dele. É esse momento que ele nos pega no colo e nos carrega, porque nós não temos. E aí a gente encontra o verdadeiro consolo, o verdadeiro amor, o verdadeiro alegria, segurança, confiança, porque nós estamos no colo do Senhor. E Ele nos renova, e Ele nos abraça e nos consola e nos põe de pé. Filho, vai, eu sou contigo para a glória de Deus. Amém? Passa a palavra para a pastora. Deus é bom e a sua misericórdia dura de geração a geração. Tu és Deus, aleluia. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para a doutora Letícia, eu quero ler aqui em João 5:24, que diz assim, ó: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Que palavra, né? Glória a Deus. Então, nós devemos crer naquele que enviou. Nosso Deus enviou Jesus para salvar a nossa vida, para tocar na nossa vida, para sermos alguém melhor. Não é verdade? Ser alguém melhor. Ser transformado cada dia mais, né? Transformado, para que a gente não entre em juízo, mas passa da morte para a vida eterna, com Deus, né? Eternamente. Por isso que precisamos buscar cada dia mais, né? Vou convidar aqui então, a doutora Letícia vai estar trazendo a mensagem para os nossos corações hoje, né? Que Deus possa estar usando poderosamente a serva do Senhor. Vamos orar comigo aqui? Deus nosso Pai, aqui está a tua serva, que preparou, Senhor, esta semana para trazer a tua mensagem. Usa a tua filha, Senhor. Usa, Pai, como instrumento vivo nas tuas mãos. Nós oramos a ti, Senhor, e cremos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa força, a nossa verdade, Senhor. E a verdade nos libertará, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pela vida da tua serva. Amém e amém e amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, saúdo a todos com a paz. Amém, Jesus. Eu preparei uma palavra e também estou cursando teologia para preparar uma palavra com mais qualidade. E eu acredito que devemos nos preparar sempre para trazer uma palavra com conteúdo, que para Deus sempre tem que ser o melhor. Para a gente concluir um curso, a gente estuda antes a palavra, estuda, né, tudo, faz a pesquisa, para preparar um trabalho digno, né, para apresentar as pessoas que vão ali nos ouvir. Então, eu faço da mesma forma com Deus. Eu o preparo, né, para ministrar. Eu já ministrei em outras igrejas. Então, eu sempre peço a orientação para a minha pastora, né? Pergunto a ela se eu posso ministrar em outro lugar, porque eles são os nossos guias espirituais, né? Então, dessa vez, eu conversando com a pastora, ela me chamou para vir quinta passada, porém, quinta passada eu estava com muita obrigação. Falei para ela, não, eu prefiro me preparar pelo menos uma semana para poder trazer uma mensagem de qualidade, da forma que todo mundo aqui merece, e Deus também merece uma coisa bem feita, né? Então, a mensagem que eu preparei hoje, ela tem um tema. O meu tema de hoje é a chave de acesso às coisas de Deus, né? Então, em Tiago 2:3, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, né? Tiago 4, versículos 2 e 3. Eu vou usar a nova tradução
para ser mais fácil de compreensão. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, vivem a lutar e a fazer guerra. Nada têm porque nada pedem, não pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. A chave de acesso é a oração. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, né, de Deus primeiro tocar no nosso coração para que aquilo seja implantado, para Deus começar o projeto dele na nossa vida, porque ele tem um projeto para a gente, né? Então, eu fiz aqui uma oração breve para orar com a igreja, porque se eu vou falar da chave de acesso, então a gente vai orar para iniciar isso, né? Pai, eu agradeço essa oportunidade de ministração e aprendizado que isso me proporciona e proporciona a cada um nessa igreja. Que essa palavra seja semente plantada em terreno fértil e seja fogo direto do céu para promover, né, o estímulo e a motivação de leitura e oração em cada um que recebe essa palavra. E que seja uma forma personalizada para cada um das necessidades que cada um que aqui se encontra tem e anda orando, né, para conseguir obter o que a gente necessita aqui nesse mundo. Cuida de cada um dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, se Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente, por que nós precisamos orar a Ele para que Ele nos faça algo que nós almejamos? Né? É a pergunta que eu sempre me faço. Se Ele sabe todas as nossas necessidades, por que Ele necessita que a gente peça a Ele? Então, por isso tem ali, em Tiago ele fala, né, que vocês cobiçam e nada têm. Porque a forma com que você usa, né, ali para pedir a Deus, essa mensagem vai esclarecer como e o porquê que a gente precisa muito da oração. Né? Aonde tem muita oração, tem muito sobrenatural de Deus. Aonde tem pouca oração, vai ter o pouco do sobrenatural de Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E aonde não tem nada de oração, Deus não pode agir, porque você não vai conseguir escutar o direcionamento que Deus dá. Às vezes você vai perguntar: mas eu não sei que caminho seguir agora, a vida está tão difícil, as coisas estão tão difíceis que eu vou, né, pedir direcionamento para Deus e não consigo escutar a voz de Deus. Mas é que você tem que ter intimidade com Deus para escutar a voz dele. Ele tem normas, ele tem regras, né, para serem seguidas, né? Por isso que tem Tiago esclarece ali para a gente a forma com que a gente deve pedir. Lá no livro de Atos 16, Paulo e Silas estão presos, né, porque eles expulsaram um demônio de uma mulher adivinha. E eles foram presos porque ela gerava lucro para uma pessoa importante naquela cidade. E eles acabaram presos falando que eles estavam causando confusão. Aí eles oram e tem um terremoto, abre ali os portões da prisão, né? Então, olha o sobrenatural de Deus, aonde eles alcançam. O livro de Atos está todo, né, relatado, embasado em oração, né, em coisas sobrenaturais que Deus fez ali para a criação da nova igreja, né, do Novo Testamento após Jesus ressurreto. Em Samuel, né, quando ele em 1 Samuel, que quando Eli vai conversar com Ana, ele conversa com Ana e pergunta a ela se ela havia bebido, se ela estava embriagada de vinho, e aconselhou ela que ela não bebesse. E ela levanta e diz que não está embriagada, que apenas estava orando. E ela sim estava, né, tomada pelo Espírito Santo de Deus. De que forma o sobrenatural está agindo? Através da oração. Aqui são os exemplos bíblicos que a gente tem de como Deus faz o sobrenatural, o reavivamento, como você escuta a voz dele, né? A oração não serve só para a gente clamar, pedir as coisas. A oração serve para que Deus trabalhe. E Deus não trabalha de forma unilateral, só com a vontade dele, né? Você tem que pedir para ser, né, para que ele possa realizar e transformar essa tua oração em bênção na tua vida, se assim for da vontade dele.
a oração, ela também não cumpre um papel de informar a Deus o que nós precisamos. Porque Deus ele já sabe a nossa necessidade. Então, esse papel da oração não existe. Nós não estamos informando a Deus o que nós necessitamos. Nós apenas estamos cumprindo o que Deus diz na sua palavra. Né? Ele exige que a gente ore. Não é que ele exija, né? É outra forma, porque isso é colaborado a gente voluntariamente. Né? Mas Deus ele tem formas de trabalhar. Ele não trabalha da forma com que a gente acha que ele deva trabalhar. Ele tem a norma que é dele. Ele estipulou que seja assim e nós temos que obedecer a forma do trabalhar de Deus. Tem prazer. No versículo 6 de Mateus, aqui, ele está dando uma instrução ali que ele não gosta de vãs repetições. O que são essas vãs repetições? Antes de 2005, eu participava de uma outra religião, eu não era evangélica. E essa outra religião, ela ensinava a gente que deveríamos orar de uma forma repetitiva. Era uma reza que você desenvolvia ali, através da pessoa que ministrava ali o culto, né? E ela falava assim, que você teria que se confessar e orar tantas vezes aquela mesma reza ali que era feito como uma forma de punição por um pecado que você havia feito, havia cometido. Então, esse tipo de reza não agrada a Deus. Deus não quer que você fique repetindo palavras decoradas ali, como era que eu fazia quando eu participava dessa outra religião. Então, a gente não era muito de ler a Bíblia, a palavra de Deus, quando eu participava desses outros ritos. E quando você pecava, você contava lá para o sacerdote que estava ali ministrando a palavra, e esse sacerdote falava, você tem que fazer 29 vezes essa oração e 30 vezes aquela. Então, a gente repetia como uma forma de pagamento a Deus, né? Que ia assumir aquele pecado, apagar, a partir do momento que você orasse lá 29 vezes, 30 vezes aquela mesma oração. Então, em Mateus 6 diz que Deus não se agrada desse tipo de oração. E a própria palavra dele diz, né? De você insistir ou de você repetir, não é isso que move o trabalhar de Deus na nossa vida. Passamos para Lucas 18:2. Lá em Lucas 18:2, a viúva insiste ao juiz muito para que ele julgue a causa dela. Aí eu escutei de uma pessoa dizendo assim, se eu for muito persistente naquilo que eu quero, eu vou mover a mão de Deus, eu vou obrigar a Deus a mover a mão em favor meu. E citou essa passagem, como fundamentou-se nessa passagem para que pudesse dizer que se você fosse muito insistente com Deus, Deus faria aquilo que você quer, se você insistisse. E aí citou esse versículo, só que não é bem assim. Primeiro, o juiz não é Deus, né? E Deus, ele contrasta com esse juiz, porque a vontade de Deus, a nossa oração deve estar alinhada paralelamente à vontade de Deus. Se ela não estiver, entendeu? Um exemplo que eu dou da minha própria vida, quando minha avó estava a padecer de um câncer de pele, todos oravam para que ela fosse curada. Só que essa não era a vontade de Deus. E nós devíamos orar que fosse feita a vontade de Deus e que ela descansasse, pois ela estava sofrendo, né? Esse câncer tomou muito a saúde dela, a sanidade dela, ela estava ali definhando, e todos oravam no sentido de que não, eu não aceito que ela se vá, eu quero que ela cura. E essa não foi a vontade de Deus. E a gente não se atentou para isso na época, porque às vezes a gente é negligente e a gente é surdo para o que Deus fala, né? Outro exemplo foi quando eu converti, quando eu vim para Logos, em 2010, eu vim para Logos, 2009, 2010, e todos falavam para mim, Deus usava a pastora, a vozinha ali, várias pessoas falando para mim que
eu deveria orar de outra forma. Eu deveria ter pedido a Deus que Deus fizesse e cumprisse a vontade dele na minha vida e não o que eu queria. Porque o que eu queria, pode ser que ele fosse do projeto dele me dar, mas ele tem regras a serem cumpridas, né? E eu não conseguia escutar isso. Várias pessoas, uma vez eu perguntei a uma pessoa que ela tinha tido filhos gêmeos e ela não tinha endometriose, que é uma doença muito séria. E ela me disse assim: quando eu entendi que o que eu queria não importava, que eu tinha que me dobrar à vontade de Deus, me alinhar ao que Deus tinha para mim primeiramente, né? Deus, ele tem o prazer em nos abençoar com aquilo que nós necessitamos. Ele tem o prazer de curar, ele tem o prazer de dar filhos, ele tem o prazer de realizar aquelas conquistas financeiras que a gente precisa, mas nós temos que entender se essa é a vontade de Deus. E quando eu compreendi que o que Deus queria para mim, que eu tinha que passar por cima daquele medo, porque eu tinha um medo. Hoje, conversando lá na clínica também, conversando com uma pessoa, a pessoa me disse: eu tinha muito medo que não fosse da vontade de Deus e de deixar na mão dele, para ele decidir. Só que Deus sempre terá o melhor para nós, assim como ele tinha para Abraão quando levou Isaac no monte, né, para ser sacrificado, né? E tinha uma ovelhinha lá, um cordeirinho preparado para ser sacrificado no lugar de Isaac, porque ele tinha o melhor. E vocês não têm noção a quantidade de vezes que pessoas pregavam isso para mim, a quantidade de vezes que eu vi isso. E hoje eu pude perceber que não é só comigo. A gente tem dificuldade em saber que Deus sempre vai ter o melhor, né? Uma pessoa que a gente quer que cuide da nossa família, uma pessoa que a gente quer que cumpra um objetivo financeiro, um objetivo, seja ele qual for. Nós temos que nos render à vontade de Deus, porque é Ele que sabe o que é melhor para nós. Ele tem as regras dele e Ele tem prazer em agir em nosso favor, né? Eu percebi nessa leitura de várias passagens que eu li para poder trazer a mensagem, que todas elas, Deus, ele tem um verdadeiro prazer mesmo em abençoar. Se o nosso Pai terreno, né, tem o prazer em nos dar boas coisas, como a própria palavra diz, imagina Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Pai verdadeiro, aquele que nos criou, né? E às vezes, eu quero que cure, como eu queria que curasse tanto a minha avó, né? E Deus não tinha esse projeto, a hora dela tinha chegado, né? Vamos agora falar um pouco do não de Deus, né? Para aquelas pessoas que pedem muito uma oração, pedem muito uma coisa, e Deus não está alinhado ao propósito dele, não está paralelo à vontade dele. Lá, quando Davi pede para que ele cure, quando o seu filho com Batseba adoece, Deus disse para ele: não, ele não vai curar, ele não vai ficar curado. Você cometeu um homicídio, você cometeu um erro grave, um pecado. Esse filho é fruto do seu pecado. Seu filho não vai ser curado. E essa é a pior, eu acho que é a pior situação que o ser humano pode passar. É o não de Deus, né? É o não para o filho doente, né, de câncer. É o não para minha avó, né? É o não para o filho de Davi quando ele adoece. Davi se prostra e ora, pedindo a ele que curasse, que tivesse misericórdia. E Deus diz não. É por isso que precisamos muito estar em constante oração, para que os nossos atos estejam sempre alinhados à palavra dele, para que ele possa agir, sim, naquela hora que a gente precisa, que um parente seja curado, que uma pessoa seja abençoada de alguma forma na vida, né? E eu descobri que Deus, ele, em questão da oração, ele se agrada muito de ouvir você pedindo, de ouvir você conversando, né? E de ouvir você evoluindo espiritualmente, né? Eu costumo orar todos os dias ao sair da minha clínica, orar pelos clientes, orar para que Deus envie clientes bons, para que Deus envie pessoas, que Deus cuide os animais,
que Deus dê autoridade, que Deus, né, realize as coisas na minha vida, na vida da minha estagiária. E a gente essa semana tem orado, tem 2 semanas que a gente tem orado mais, e eu pude perceber que tudo, desde uma vírgula é propósito de Deus. Tudo. Os nossos sonhos é propósito de Deus, o nosso carro é propósito de Deus, a nossa vida, o nosso respirar, a nossa saúde. E essa semana, eu conversando com ela concluiu a faculdade dela depois de uma luta muito grande, né? A gente pude ver o trabalho de conclusão de curso dela e discutimos muito sobre oração. E eu descobri que o trabalhar de Deus em relação à oração, ele é muito especial, porque ele quer conversar todo dia com a gente. E ele quer dedicação da gente, não uma dedicação ali, uma meia hora, abençoa aqui minha comida e tchau, né? A gente tem que dedicar tempo para aprender a ouvir a voz de Deus, para aprender se Deus quer aquilo mesmo para a gente. Tanto que ela falou, eu tive medo de deixar o meu diploma na mão de Deus, né? Porque a gente é assim, a gente é devagar, né, com as coisas, às vezes luta contra a própria vontade. Você acha que Deus não vai querer te abençoar numa coisa que, como que isso pode estar fora do propósito, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está fora do propósito de Deus. Por exemplo, eu vi uma pessoa, já era cristã há bastante tempo, eu sempre falo isso para o pastor brincando, mas são experiências que eu já, né, colho, né, essas coisas para mim, porque eu não quero fazer dessa forma, porque se eu olho a pessoa fazendo daquela forma, eu não quero fazer daquela forma errada. E quando o pastor me corrige ou a pastora me corrige, eu sempre pergunto as coisas para eles, eu procuro analisar, né, e ver a forma de correção para que eu melhore, para que eu seja melhor, para que eu traga coisas melhores para contribuir com a obra dele e ter aquela funcionalidade que Deus exige da gente, né? Pregar a palavra dentro da minha clínica, pregar a palavra para aquele que chega sedento, né? E tenho conversado muito com a pastora em relação a pessoas que vêm para pregação, o que ela espera, de que forma que ela gostaria que fosse feito, porque eles têm bastante experiência com a vida cristã, muitos anos, então orientam a gente nessa forma, né? E daí eu pedi orientação para ela, tudo, e fomos falando, né, sobre isso. E aí, esses dias que se passaram, esses meses, veio uma pessoa e falou assim para mim, que eu sempre brinco com eles e sempre escuto isso: eu vou orar para Deus porque a vida está tão difícil, eu vou orar para que eu acerte num jogo desses de Mega Sena, né? Eu já ouvi muita gente falar isso. Será que um jogo de azar está dentro do propósito de Deus? Se você orar por um jogo de azar, você vai conseguir acertar os números da Mega Sena? Será que isso é propósito de Deus, jogo de azar? E a gente escuta muito, gente. Vocês pensam que não, eu que converso com muita gente, pastora, a gente escuta coisas sobre fora, completamente fora do propósito de Deus. Pastor, eu estou apaixonada por um homem e ele é casado. Você acha que destruir a família dos outros está dentro da oração do propósito de Deus? Você pode orar dessa forma? Deus vai escutar essa oração? Né? Deus vai escutar essa oração, destruir a família e dar para essa pessoa só porque ela veio para a igreja cristã? Só porque ela veio servir a Deus? Isso não está no propósito de Deus. Então pode pedir o quanto quiser. Deus não vai jamais fazer coisas que estão fora da palavra dele, fora dos preceitos dele, fora das regras dele, fora das legislações que ele determina na palavra. Eu quero abrir um bar, né? Eu estou orando para que Deus me abençoe, né? Então, será que isso é um propósito para um crente? Não que seja, não estou julgando a pessoa que tem um bar, que já tinha. Eu já fui, né? Já participei antes de virar cristã, antes de assumir a palavra de Deus, porque vai um tempo depois que você batiza, ainda muito tempo para você se conscientizar das regras de Deus, de como é o agir de Deus, né? Você toma leitinho do início porque você não tem capacidade de digerir como um bebê. E assim Deus vai trabalhando. Eu já tive muita oração errada, eu já fiz muita oração errada para Deus. Entendeu? E eu entendo o não de Deus, porque eu recebo o não de Deus. Apesar de já fazer anos que estou convertida, semana passada, na terça-feira, eu recebi um não de Deus.
Todo mundo sabe que a minha profissão é muito importante para mim. Todo mundo. Eu levo o animal para casa, eu cuido, eu durmo no colo se for necessário. E nesse dia, era para me pregar na quinta passada, na terça-feira, para quarta, amanhecendo, eu levei um animal para casa. Tinha um corpo estranho. Ela engoliu um corpo estranho. E eu orei na cabecinha do animal e falei para Deus, né? Senhor, se for da tua vontade, ajuda para que eu possa, né, ajudar esse animal a ser curado. Eu administrei uma medicação nesse animal, coloquei um espéculo na boquinha do animal e com uma pinça própria de estômago tentei remover esse corpo estranho, mas ele desceu muito próximo da base do coração do cachorro. E quando ele está próximo da, que a gente chama de junção gastroesofágica, né, porque se ele passa dali o cachorro digere, é menos risco, você pode tirar pelo intestino, mas é menos risco. E era um cãozinho de 2 quilos, assim, muito pequenininho. E eu orei a Deus e falei, ai Senhor, né, se for da tua vontade, salva. E tipo assim, com o meu coração apertado, com realmente bem, com dó da família, chorando lá, porque gostava do animal, enfim, e eu me importo muito com isso. É minha profissão, eu tenho que amar o que eu faço, né? E eu escolhi isso porque eu amo fazer isso que eu faço, né? Eu amo operar animais, eu amo lidar com isso. E eu levei esse animal para casa, ele fez 4 paradas cardiorrespiratórias da meia-noite. A primeira parada cardiorrespiratória meia-noite, a segunda parada cardiorrespiratória 2h40 da madrugada, e eu anotando, né, os parâmetros fisiológicos. A terceira parada 3 horas da manhã, a quarta parada por volta das 6 horas da manhã e a quinta parada às 9 e pouco da manhã. Tinha dormido apenas 1 hora. Adormeci sentada com o animal no colo. E eu vi que Deus disse não. Infelizmente, né? Deus às vezes diz sim e Deus às vezes diz não. E eu entendi o porquê Deus diz não. Entendeu? Ele não precisa nem me dizer, olha, né? Porque Deus, ele conversa com a gente através da mensagem dele, através da palavra dele, através das pessoas que ele usa para conversar com a gente. E naquele dia eu conversei com a pastora. Falei, pastora, eu não vou conseguir pregar porque eu não dormi. Eu não consegui dormir por conta desse animal. Né? Eu não dormi. Se eu dormir 1 hora ou meia hora, eu estabilizava o animal e dava outra parada cardiorrespiratória no animal. Ele ainda sobreviveu por 5 paradas cardiorrespiratórias. Na quinta que ele ia a óbito. E a gente não conseguiu, porque a pessoa não autorizou fazer cirurgias para tentar, né, outras intervenções, né, devido ao custo. E aquele dia eu conversei com a pastora, e Deus usou a pastora para me dizer o porquê que Deus disse não para mim aquele dia. Né? Porque eu oro com bastante fé em cima desses animais. Né? A gente lida com cura, é o dom que Deus deu. Eu sempre mexi com animais, desde pequena, animais muito bravos, assim, eu passava a mão, acalmava o animal e já percebi que eu já tinha uma afinidade com isso, que isso era da minha família. Era um governo que a minha família tinha e que foi passado para mim. Então, eu também lidei com o não de Deus várias e várias e várias e várias vezes. Mas eu também lidei muito mais com o sim de Deus. A minha oração estava mais alinhada, ainda bem, né, com a vontade de Deus, do que pouco alinhada à vontade de Deus. Né? Já estamos terminando aqui. Então, vamos ver lá por que Deus, né, o nosso papai querido, permite que algumas coisas para nós, para o nosso uso próprio, né, porque nem toda oração é por todos, né? Então, as orações, vamos ver por quê. Lá em Gênesis 19, vou abrir rapidinho aqui. O Senhor dá o governo, né, para o homem aqui na terra. Né? Lá em Gênesis 26, né? Ele vai lá destruir, porque vai lá dar o governo para o homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele aos peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil e o que se arrasta sobre a terra. Né? Então aqui o que Deus quis dizer para a gente, porque o governo aqui da terra,
né, ele cedeu ao homem, né? Nós temos o governo, né? Por isso que algumas pessoas têm o governo, eu com os animais, a irmã ministra por causa de comida, né? Mexe com o alimento, alguns mexem com outras coisas. Então, Deus deu o governo para nós aqui. E o governo lá do céu são regras dele, é dele, né? Ele concedeu por algum tempo, ele arrendou o governo daqui. Porque a gente lembra que em Jesus foi tentado no Getsemane, quando estava orando. E Satanás falou para ele, se você se prostrar aqui, eu vou te dar tudo isso daqui para você, né? E a gente sabe que ele morreu, reivindicou a chave do inferno, né? Morreu por nós, pelas nossas iniquidades, e emprestou para a gente aí um pouco de governo para que a gente cuidasse disso um tempo. Quem entregou esse poder para Satanás de poder dizer que ali era dele? O homem, quando pecou. Então, por isso que nós precisamos ter iniciativa, né? Sempre tem que partir também de nós a iniciativa de orar e pedir, falar com Deus as nossas necessidades. Ele sabe que nós necessitamos, mas Ele quer que Ele se alegra muito quando a gente ora. Quando a gente faz aquela oração que ela sai do nosso coração, aquela oração que a gente sabe, como a oração que a minha estagiária falou hoje para mim. Ela falou, era doído eu orar. Mas eu falei, Senhor, se não for da tua vontade eu terminar isso, então o Senhor tira esse desejo do meu coração. Eu orei dessa forma também, quando eu não podia engravidar, quando eu vi meus exames e não vi, e tomei 82 injeções e não consegui engravidar, e fiz fertilização in vitro, não consegui engravidar. O que eu disse para Deus? Deus tinha prazer em me abençoar, mas eu disse para Deus, se for da tua vontade, o Senhor me dá. Se não, tira o desejo do meu coração, porque eu não quero mais ir adorar o Senhor desse jeito. O Senhor não merece que eu venha adorar o Senhor assim. E eu creio que Deus ouve muito as nossas orações, porque ainda bem, essa comunidade, eu acredito que Deus ouve muito a oração, porque eu vejo muita cura. Eu vejo muito trabalhar de Deus na vida de cada um, né? A Dailda viva, quantas vezes ela adoeceu? Então quer dizer que nós estamos alinhados à vontade de Deus, né? Nós sabemos que Deus precisa de legalidade e da justificação de cada bênção que Ele nos dá. E eu falo que o projeto maior dessa igreja, eu sempre falo para a pastora, é a oração. Porque quando a pastora e o pastor, que a gente sabe que eu vejo eles orando, tem essa vida de oração com Deus, e é bastante, eu falo, né? Porque quando Deus abençoa muito, é porque é muito, ora muito. A Melissa, né? As crianças que têm o que ela teve não estão vivas. Mas a vida dela está alinhada no quê? A oração da pastora, da Vivian, do pastor, está alinhada ao quê? À vontade de Deus. Porque se não tivesse alinhada a palavra de Deus, se não tivesse alinhada a vontade, paralela à vontade de Deus, ela não estaria mais aqui. Porque os médicos disseram, não tem jeito para isso aqui. Esse exame está positivo. Como para mim. Como para ela. Como no testemunho da irmã ali. Minha filha vai nascer cega. Mas assim como Deus fala não, quando a gente necessita, Ele fala o sim. E o sim dele é maravilhoso. Né? E para a gente acompanhar os prodígios de Deus, nós temos que ter vida de oração com Deus. Temos que estar alinhada à vontade dEle. A nossa vida tem que mostrar santidade, porque Ele quer isso para ouvir, para poder ouvir. Nós temos que estar... por que tem lá aqueles frutos do Espírito Santo para a gente estar em paz, com paciência, né? Aquilo também está alinhado com Deus. Até para a nossa oração. Deus escuta quando nós estamos em paz. Deus não escuta quando a gente está atribulado, nervoso. É muito difícil Ele escutar. Ele tem regras para te ouvir. E se você estiver constantemente na presença dEle,
as coisas podem até acontecer com a gente. Nós podemos levar tombo, a gente pode levar o não de Deus, mas nós estamos alinhados à palavra de Deus, alinhados ao que Deus quer para nós, a nossa oração vai mover a mão de Deus. E isso é certo, porque Ele fala na palavra dEle, que Ele move a mão dEle se a vontade dEle estiver sendo feita na nossa vida conforme Ele exige de nós. Né? Eu tenho orado e eu tenho vencido cada batalha dentro da minha clínica. Hoje foi uma pessoa lá, e eu preparando o culto para hoje. Toda hora bate alguém lá. E eu sou uma pessoa que eu frutifico, eu procuro frutificar, para que Deus não corte meu galho. E essa pessoa entrou lá e falou assim, tão aborrecida do casamento dela. E eu disse a ela, se você for para a igreja, convidei ela para vir aqui. Né? Se ela quisesse, eu iria buscar ela. E comentei da oração, comentei da forma de orar. Né? Então, eu já vinha pregando desde de manhã, desde de tarde, quando essa pessoa foi levar o gatinho dela lá para tomar uma injeção. E eu falei para ela sobre o casamento, para que ela esperasse um pouco, que não é assim. Né? Que a gente, às vezes, cria na nossa cabeça uma coisa que não existe. Porque é que nem esse evangelho vazio, esse evangelho falho, que todo mundo está dizendo que pode. Posso mentir um pouquinho, né? Eu posso aceitar certas coisas, só que não pode, né? Porque nós vivemos segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. O crente tem que viver segundo a vontade de Deus, para ser ouvido, para ser escutado, para a vida ser abençoada. Se você não se negar, eu me nego a todo dia. Às vezes o meu eu antigo, briguento, não liga para orar, não liga para as coisas de Deus, não liga para se consertar, quer voltar, mas eu me nego, falo, não, Senhor, eu sou de Deus agora, eu não posso ser assim. O Senhor já me transformou, eu não quero viver no engano. E eu oro, e ela ora comigo, e eu falo para ela, todos os dias nós falamos sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a igreja, sobre a vida com Deus, de estar alinhado na vontade dEle para que Ele possa nos escutar. Né? E eu procuro sabedoria, porque eu oro muito por sabedoria, para que eu chegasse aqui nesse ponto e trouxesse para vocês uma mensagem que fosse uma semente, não por vaidade, porque já me convidaram para pregar, e eu fui meio que por vaidade, porque eu costumo me preparar bem para as mensagens, mas eu me preparei assim com uma certa vaidade. E eu pedi, Senhor, remove toda essa vaidade de mim. Eu vim aqui para pregar o evangelho segundo a tua palavra. Eu vim para ser usada pelo Senhor para frutificar a semente fértil. Senhor, me dá sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra. E eu quero sabedoria em abundância, é o que eu peço para Deus. Para que minha vida seja usada como exemplo e para que eu seja um exemplo para minha filha e para todo mundo que fica por perto de mim. Um exemplo de sabedoria das coisas de Deus, né? Sabedoria do mundo. Aqui até importa para a gente saber algumas coisas, né? Nós não queremos ficar ignorantes. O pastor vive falando isso, nós não queremos a ignorância. Mas eu quero a sabedoria que vem de Deus, porque essa sabedoria daqui é passageira. Né? Eu ouvi uma menina orando a Deus que tinha recebido ficou paraplégica, e ela não entendia o porquê. E ela era de família cristã. E ela orava para Deus do começo, daí depois ela teve uns problemas em casa, e aí o pai dela se suicidou na frente dela, e ela orava. E ela ficou paraplégica, era uma moça bem nova. Aí ela mostrou o porquê que Deus teve que permitir acontecer uma coisa assim com ela. Pela vaidade dela, pelas coisas que ela praticava sabendo, conhecendo a palavra de Deus. E nós temos que estar ciente disso. Porque se Deus apartar da gente 1 minuto e você sentir o silêncio de Deus, você não vai gostar. Tenho certeza, quem conhece o amor de Deus na vida não quer o silêncio de Deus na vida. Então, para que a gente fique sempre alinhado à vontade de Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus e orar, que são as duas fontes que
a gente precisa, para que a gente consiga ouvir os avisos de Deus, né? Para que a gente consiga estar ali alinhado, paralelo à vontade de Deus. E aceitar, seja cura ou não seja cura, seja o que for que Deus tem pra gente, a gente está aceitando, nós teremos que aceitar. Nós não temos outra forma. Porque é a vontade dele, e a vontade dele é soberana. O Pai Nosso diz isso. Seja feito o quê? A minha vontade? A vontade dele. Como quando minha avó faleceu. Ela precisava descansar. E por egoísmo todo mundo orava para ela. E ela estava muito mal. Ela morreu com 45 quilos. E todo mundo orando que ela ficasse. Né? Aonde nós deveríamos estar orando de que forma? Que Deus fizesse a vontade dele, porque era o melhor para ela. Né? Ela já não conhecia ninguém, ela já não falava direito, ela não comia, né? Alimentava por sonda. Né? E a última passagem que eu quero falar para vocês, que eu preparei sobre a oração, preparei a mensagem com bastante carinho, assim, para a igreja. Estudei bastante sobre oração, vi tudo na Bíblia que fala sobre oração para poder trazer a chave de acesso para vocês. Se vocês acreditavam que não precisavam orar para ouvir a voz de Deus, esse é o segredo para ouvir a voz de Deus. Né? Como que a pastora consegue, né? Receber as revelações do Espírito Santo? Como que o pastor sabe que ele tem que orar por alguém? Eu vi ele orando por uma pessoa aqui com vício. Outro dia ele estava orando ali, uma pessoa embriagada. É que ele sabe que tem que orar por aquela pessoa, porque eles têm vida de oração com Deus. E estão paralelos à vontade dele, fazendo o que Deus tem para eles. E colocam Deus em primeiro lugar. Porque tá chuva ou tá sol, meu pastor tá aqui, ele tem zelo pela obra. Né? E eu vejo eles orando aqui, às vezes ora lá na casa deles, ou às vezes oram por mim, ligam para mim para orar. Às vezes quando eu não venho, uma semana ou outra, já. Né? Eu quero estar assim, alinhada com a vontade de Deus. Né? Porque se ele diz que se a gente está na palavra dele, está alinhado com a vontade dele, né? Ele vai realizar tudo para a gente. Então eu sou desejosa por ser assim, ó, um pouquinho, né? Alinhada à palavra de Deus. E cada dia mais, e cada dia mais. Então, a outra forma de conseguir ser ouvido, né? Além da oração, juntamente com a oração, que eu acho que é tudo um paralelo, é a nossa fé. Porque é impossível, né, tocar a Deus sem fé. E é impossível você conseguir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus se você não tem fé. Então, né, não sei quem aqui está querendo um contato maior com Deus, né? Porque Deus usa a gente para falar palavras assim. E eu acredito que essa é a chave. Agora é só abrir a porta. Né? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, pastora. Obrigado, pastor Rubens. Deus seja louvado, né? Deus falou muito comigo ali, através da palavra, doutora Letícia. Sei que falou com vocês também, não é verdade? Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, não é verdade? Esse Deus, Ele é tremendo, gente. Ele não abandona a gente, não, né? Eu estive... esses dias, os irmãos sabem que eu estou com um propósito de oração, de orar depois da meia-noite. Né? Às vezes, ora lá para 1 hora, 2 horas, às vezes ora um pouquinho depois da meia-noite. E eu tenho feito esse compromisso com Deus. E quero falar uma coisa para vocês. Que maravilha que é. Você fazer um sacrifício de oração é maravilhoso. Você sente Deus ali junto com você. É impressionante, igreja. O sacrifício da oração é impressionante. Esses dias eu estava lá com tanto sono, um frio. Falei, ai meu Deus do céu, hoje eu vou orar mais cedo. Eu fui orar mais cedo, orei mais cedo, orei lá, acho que quase uma meia hora orando, e com aquele frio muito terrível.
Mas eu não consegui dormir, porque eu não orei na hora que eu falei que ia orar. Eu tinha que orar depois da meia-noite, não antes. Compromisso com Deus, igreja, é muito sério. É muito sério. E quem dá ouvido ao Espírito Santo sabe o que deve ser feito. Sabe que não deve errar. Sabe como se portar diante de Deus. E Deus só deu esta criança, que hoje está uma mocinha ali, né? Ó, coisa linda, que está a Sofia. E eu me lembro muito, quando ali na igreja antiga, nós reunimos todas as mulheres. E a Letícia ficou no meio. E nós colocamos as meninas erguer as mãos. Não sei se a Adri estava lá, com certeza estava. E eu coloquei as mãos no ventre da doutora Letícia. E Deus falou, olha, minha filha, logo, eu até falei com ela lá atrás, falei, eu acho que você já está grávida. Será, pastora? Eu falei, eu acho que você já está grávida. Naquele dia Deus chamou a Sofia pelo nome e falou, vem minha filha, eu vou te dar você para ela. Como Deus é lindo! Aleluia! E Ele chamou pelo nome, Sofia, sabia? Ele te chamou pelo nome, você ainda nem existia. Ele chamou, vem que eu vou te dar para uma pessoa muito especial, que vai cuidar bem de você. Então Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz. E eu tenho certeza que Deus está deixando a missionária Dailda conosco, porque Deus ainda tem propósito, aleluia. Irmãos, eu fico tão feliz eu sei que o tempo nosso aqui já passou, mas como ela está aqui hoje, eu quero falar rapidinho, que Deus usou a missionária muitos anos atrás. Deus falou conosco, através dela, na minha casa aqui. Deus falou com ela assim, ela falou para mim e para o pastor, filha, Deus me mostra salvando um homem rico, que está doente, Deus vai curar ele, vai trazer para essa igreja, e essa pessoa vai abençoar essa igreja, ela falou. E nós cremos na palavra da missionária, que Deus usou ela realmente muitas vezes para falar conosco. E essa realidade aconteceu agora. Deus salvou esse homem. Nós fomos dar assistência na casa dele, ensinar os primeiros passos com Jesus. E hoje ele é membro aqui. E na época mais difícil, Deus deu para nós o terreno aqui na Ludovico, na melhor rua do bairro, né? Melhor avenida do bairro. Viu, missionária? Deus te usa muito. Por isso que Deus ainda não te levou. Porque Ele quer que você fique mais um pouco com essas filhas que necessitam de você. E nós também. Foi ela, né? Ela que te... Foi, tá vendo? Testemunho lindo. Maravilhoso. E vou dizer, se for contar aqui, nós vamos ficar aqui a noite inteira contando as bênçãos do Senhor, né? Não é estrelinha de Davi. E assim Deus quis fazer nas nossas vidas. E a Letícia, nossa filha, está dando fruto, né? Deus abençoe. Eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. E eu quero orar aqui, Senhor, para o William, que foi acidentado, Senhor, ali, filho da doutora Shirley, meu Deus. Visita o William, Senhor, aquele abraço que eu dei nele ali, Senhor, eu quero que o Senhor tenha entrado, Espírito Santo, naquele coração hoje, quando nós o abraçamos, Pai, e sentimos ali, Senhor, uma libertação naquela vida, Pai. E eu sei que o Senhor está fazendo algo tremendo na vida do William. Em nome de Jesus, Pai. Visita ele agora, Pai. Por favor, meu Deus. O Senhor me chamou, Senhor, lá de Goiás para esta cidade,
para resgatar vidas, Senhor. Senhor, por favor, resgata ele, meu Deus. Resgata, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por cada um que aqui estão, Senhor. Que o Senhor toque em cada vida agora, Pai. Toca na tua igreja, Senhor. Toca nos aqueles que estão nos assistindo ao vivo, Senhor. Toca, Senhor, por favor, meu Deus. Entra nos lares, Pai. Entra nas vidas, meu Senhor. E eu quero te louvar, Pai, pela cura da Melissa, Senhor. Que não era para ela estar conosco, mas ela está porque assim o Senhor quer, meu Pai. Obrigada, Jesus. Toca na vida da Selma, Jesus, por favor. Vai lá de encontro com a Selma, Senhor. Por favor, meu Pai. Resgata ela para nós, meu Pai. Por favor, Jesus. Eu sei que o Senhor pode, meu Deus. O poder, o querer está nas suas mãos. Decanta lá, night, winda, cova lá, bassúrias. Muito obrigada, Jesus. Tu és Deus único e verdadeiro, Pai. Tu és a nossa força. Toma a missionária Dailda nas suas mãos nessa noite, Pai. Cada um que aqui estão, Senhor, que sejam abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai de encontro com o Caio, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode, meu Deus. Jesus, toma ele nas tuas mãos. Resgata ele para nós, Pai. Para a tua igreja. Para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Derrama da tua unção sobre nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos já terminando, mas você que trouxe sua oferta, quiser abençoar a casa de Deus, fique à vontade. Alguém já manda pelo Pix, né? Mas se você trouxe, fique à vontade. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comunidade Logos, a família abençoada. Estamos nessa. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Domingo, culto das... Eu te busco toda